Boa tarde, Viridiane. Oi, Cadê o povo? boa tarde. Professor, como vai ficar esse livro? Oi? Não entendi, Viridiane. Oi? Oi. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Viridiane, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo agora, Viridiane? Tá me ouvindo agora, Viridiane? Tô sim, professor. Ah, tá. O que você tinha apresentado? O livro, professor. O senhor ainda não mandou o livro. Como é que eu vou estudar para a prova? Uhum. Aí, rapidinho. Vai ter alguma Tá vendo o parcial? livro aí na tela? Tá vendo o livro aí na tela? Sim, Viridiane. Vai Oi, ter alguma Viridiane. parcial agora? Tá me ouvindo? Tô. Vai ter alguma Tá parcial vendo agora? o livro aí na Hã? tela? Você tá vendo o Tô livro aí na vendo. Beleza, me fale o seu Sim. e-mail. Viridiane Souza @gmail.com. Souza com Z ou com S? Oi? Souza com Z ou com Z? Com Z. Viridiane Souza, ok? @gmail.com. Pronto. Acabei de enviar. Bora ver se chega no teu e-mail. Não vai ter prova agora, não. Ainda tenho que discutir os assuntos com vocês, tá? Uhum. E parcial? Ainda vai ter a parcial. Ainda vai fazer. Mas hoje não. No cronograma hoje estava discussão de artigo, né? Alguma coisa assim. Chegou aqui, professor. Beleza. E cadê o pessoal, mulher? Não sei, professor. A pessoa tá com preguiça, né? Tomaram açaí hoje. O link sempre fica lá, né? No grupo da sala. Eu não sei se eles não procuram, né? Eu sempre vou lá, eu só coloco pesquisar o link da disciplina, aí eu só faço entrar. Viridiane, eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu tenho que honrar quem chega cedo, entendeu? É isso que eu penso. Como você já está aqui, por você, por mim eu já começo logo.
O que tu diz? O senhor que sabe. Então tá. Ó, falar sobre cirurgia distal nos molares, tá? Então, a cirurgia distal dos molares vem nessa parte aqui do tratamento de bolsa, tá? Mas não só o tratamento de bolsa, vem com uma medida para resolver o crescimento fibroso excessivo, tá? Principalmente isso daí, seria a cunha distal. Então, olha lá, o tratamento de bolsas periodontais na superfície distal dos últimos molares é frequentemente complicado pela presença de tecido bulboso fibroso sobre a tuberosidade da maxila ou conchins proeminentes na região retromolar da mandíbula. Esse conchins proeminente é como se fosse um crescimento tecidual, um travesseirinho, um acúmulo de tecido que fica lá atrás do último molar da mandíbula desse paciente, tá? Então, defeitos verticais profundos estão comumente presentes em conjunto com tecido fibroso excessivo. Algumas dessas lesões ósseas podem ser resultado de reparação incompleta após a extração de terceiros molares impactados. Então, aqui tem a figura 59.12. Então, está mostrando o que aqui, ó? Em A, a gente tem impacção de um terceiro molar distal ao segundo molar, com pouco ou nenhum osso interdental entre os dois elementos dentários. Na B, a gente tem a remoção desse terceiro molar, e que aí resultou na criação de uma bolsa, tá? Por conta da reparação incompleta desse osso após a remoção desse terceiro molar, tá? E aí, ó, levou à ocorrência de uma bolsa. Levou a um defeito ósseo vertical na distal desse segundo molar, tá? A incisão de gengivectomia é o acesso mais direto no tratamento de bolsas distais, que tenham gengiva inserida adequada e sem defeitos ósseos. No entanto, o acesso a retalho é menos traumático no pós-operatório, porque produz uma ferida primária fechada, em vez de uma ferida secundária que é descoberta, deixada pela incisão de gengivectomia. Além do mais, ele resulta em gengiva inserida e proporciona acesso para o exame, se necessário, correção desse defeito ósseo, até uma enxertia óssea. Cirurgia para esse propósito foram descritas por Robinson e Braden e modificadas por diversos outros investigadores. Então, alguns procedimentos aqui. Então, aqui seria: tratamento de bolsas distais no arco maxilar é usualmente mais simples do que o tratamento de uma lesão similar no arco mandibular, justamente porque a tuberosidade apresenta maior quantidade de gengiva inserida fibrosa do que a área do trígono retromolar na mandíbula. Em adição, a anatomia da tuberosidade, estendendo-se para a distal e apical, é mais adaptável para a eliminação da bolsa periodontal do que a do molar no arco mandibular, onde o tecido se estende em direção coronal. No entanto, a falta de uma ampla área de gengiva inserida e a subida abrupta da tuberosidade algumas vezes complicam esse procedimento cirúrgico. Então, aqui no caso A. Então, olha o formato dessa tuberosidade no caso A, ok? Então, a remoção de uma bolsa distal ao segundo molar superior pode ser dificultada se houver uma mínima gengiva inserida. Se o osso subir abruptamente para a apical, a remoção deste osso pode facilitar o procedimento. É justamente esse contorno ósseo, ok? Que pode dificultar um pouco. Aqui na B, ó, já tem outro caso, uma outra conformação de tuberosidade, na letra B aqui, tá? Então, a tuberosidade distal longa, com abundante gengiva inserida, é uma situação anatômica ideal
para a erradicação da bolsa distal e até mais favorável no quesito de manuseio também desses tecidos e de acesso a essa região, tá? De acesso a essa região. As seguintes considerações determinam o local da incisão para a cirurgia distal de molar. Então, primeiramente, o acesso tem que ser um acesso adequado, e isso vai depender muito da amplitude de abertura da boca do paciente. A quantidade de gengiva inserida que vai ter presente na região. Nesse exemplo aqui na letra A, eu tenho menos gengiva inserida do que na letra B. A profundidade da bolsa periodontal. Então, aqui existe uma bolsa periodontal e aqui também existe uma bolsa periodontal. Quanto maior for a distância dessa bolsa periodontal, pior vai ser o prognóstico. Deixa eu aceitar alguém que chegou agora. Pronto. Então, a profundidade da bolsa periodontal, a distância existente da face distal do dente até o final da tuberosidade ou até o final do trígono retromolar também. Tá? Questão de técnica, como é que vai ser? Então, são realizadas 2 incisões paralelas, iniciando na porção distal do dente, estendendo-se para a junção mucogengival distal à tuberosidade, ou mesmo ao trígono retromolar. Espera aí que a gente vai já mostrar na figura, deixa a gente primeiro ver toda a técnica. A distância vestíbulo-lingual entre essas 2 incisões depende da profundidade da bolsa periodontal e da quantidade de tecido fibroso que está envolvido. Quanto mais profunda a bolsa, maior vai ser essa distância entre essas 2 incisões paralelas. É preciso ter em mente que quando o tecido entre as 2 incisões é removido e os retalhos são afinados, as 2 margens do retalho devem aproximar-se entre si em uma nova posição apical, sem se sobrepor. Isso é de fundamental importância para que haja uma boa regeneração da área. Então, aqui o procedimento cirúrgico em si, tá? E dá para ver aqui que está acompanhando pelo espelho, então já vi que o acesso é muito facilitado. Mas essa daqui é uma região, nesse caso aqui, é uma região bastante favorável, porque olha, essa daqui é bastante área de tecido de gengiva inserida que a gente tem para manusear após na tuberosidade ou, se fosse no caso, no trígono retromolar. Mas aqui está falando da tuberosidade da maxila. Então, na letra A aqui, a gente tem o procedimento de erradicação da bolsa distal com uma incisão distal ou molar. Na B, a gente tem uma incisão recortada em volta dos dentes remanescentes, então tirando um pouquinho mais de tecido, fazendo uma gengivectomia também, ok? Aqui a lâmina de bisturi, tá? Aqui. Em C, a gente tem o retalho descolado e afinado em volta da incisão distal, aqui. Dá para notar aqui em A que a gente tem 2 incisões paralelas, e uma incisão mais aqui embaixo e outra incisão mais aqui em cima, tá? E aqui está o retalho, ó, pedaço de tecido que vai ser removido, tá? Em D, então, o que a gente tem? O retalho em posição antes da sutura, ele deve ser bem aproximado, esse retalho, e em letra E, o retalho após a sutura, tá? O retalho após a sutura. Quando a profundidade da bolsa periodontal não pode ser facilmente determinada, é melhor errar pelo lado conservador, deixando retalhos sobrepostos em vez de retalhos muito curtos, que resultam em exposição óssea. Quando a sobreposição dos 2 retalhos após a cirurgia é completada, eles devem ser colocados um sobre o outro, e a porção sobreposta de um deles é segurada com uma pinça hemostática. E então, um bisturi afiado ou uma tesoura são usados para cortar esse excesso de tecido que foi sobreposto sobre o outro. Uma incisão transversal é feita na extremidade distal das 2 incisões que são paralelas, de modo que uma longa peça retangular de tecido possa ser removida. Então, ó,
é justamente essa longa peça de tecido que vai ser removida, tá? Nessa situação. Estas incisões são usualmente interconectadas com as incisões para o restante da cirurgia no quadrante que está envolvido. As incisões distais paralelas devem ser confinadas à gengiva inserida, porque o sangramento e o manuseio do retalho tornam-se problemas quando a incisão é estendida para além da mucosa alveolar. Se o acesso é difícil, especialmente se a distância da face distal do dente à junção mucogengival é curta, uma incisão vertical pode ser feita no final das incisões paralelas, como se fosse formar um retalho do tipo trapezoidal. No entanto, no tratamento da área da tuberosidade, as duas incisões distais são feitas usualmente na linha média da tuberosidade, como está aqui nessa figura. Na maioria dos casos, nenhuma tentativa é feita para debilitar o tecido subjacente nesse momento. Quando o acesso é difícil, essas incisões são feitas diretamente sobre o osso subjacente e é geralmente utilizada uma lâmina número 12B. Ela é mais fácil de dissecar o excesso de tecido subjacente quando o retalho está parcialmente descolado. Quando os retalhos distais estão apostos, as duas margens dos retalhos devem estar bem próximas uma da outra. Então, na 59.15, um desenho típico de uma incisão para procedimento cirúrgico de cunha distal, segundo molar superior. Então, ó, são duas incisões paralelas, uma incisão na transversal conectando essas duas incisões, e eu tenho também mais essas incisões ao longo da superfície vestibular e da superfície palatina também, para poder liberar esse tecido e fazer a junção por sutura primária aqui nessa região. Deixa eu só aceitar aqui mais algumas pessoas. Não tem ninguém. Molares inferiores, então. As incisões para o arco mandibular são distintas das usadas para a tuberosidade, devido à diferença nas características anatômicas e histológicas dessas duas áreas distintas. A área do trígono retromolar usualmente não apresenta muita gengiva inserida, queratinizada. Essa gengiva queratinizada, se ela estiver presente, pode não ser encontrada diretamente na distal ao molar. A maior quantidade pode ser distolingual ou distovestibular e pode não estar sobre a crista óssea realmente. O ramo ascendente da mandíbula também pode criar uma área horizontal curta, distal ao molar. Vamos ver na figura 59.16. Quanto mais curta esta área, maior vai ser a dificuldade para tratar qualquer tipo de lesão, mais distal profunda, que esteja em volta do último molar. Então, quase que a mesma situação da região superior. Então, aqui a gente tem duas situações. Na letra A, a gente tem o ramo ascendente muito próximo à distal do segundo molar, e na letra B a gente tem esse ramo bastante distante à distal do segundo molar. Então, eu tenho um procedimento muito mais previsível na letra B, onde eu tenho uma distância maior da distal do segundo molar para o ramo, do que na letra A, por conta da quantidade, da qualidade do tecido queratinizado que eu vou ter nessa região retromolar, no trígono retromolar, realmente. Então, a erradicação de uma bolsa distal ao segundo molar inferior com mínima gengiva inserida e próximo ao ramo ascendente é anatomicamente difícil. Na letra B, para procedimento cirúrgico, na distal do segundo molar inferior, gengiva inserida abundante e espaço distal abundantes também são os ideais, são os preferíveis. Se torna um tratamento bem mais visualizável.
As duas incisões distais ao segundo molar, a gente está falando de mandíbula agora, o segundo molar inferior, devem seguir a área com maior quantidade de gengiva queratinizada. Portanto, as incisões devem ser direcionadas para a distolingual ou a distovestibular, dependendo da área em que houver mais gengiva inserida. Antes de o retalho ser completamente descolado, ele é afinado com uma lâmina número 15. É mais fácil afinar o retalho antes de ele estar completamente livre, imóvel. Após o deslocamento desse retalho, a remoção do tecido fibroso excessivo, qualquer cirurgia óssea necessária é efetuada. Se, por exemplo, for fazer um enxerto ósseo, colocar o osso particulado naquele defeito ósseo, é nessa hora. Os retalhos são aproximados similarmente aos da área da tuberosidade da maxila. É preferível a sutura por primeira intenção. Então, aqui a gente tem 3 situações. Deixa eu diminuir aqui para ver as 3 situações de uma só vez. Tem essa situação superior, a situação inferior, do meio e a situação inferior, ok? Então, a gente tem novamente 2 incisões, né, distal ao segundo molar. O que vai direcionar essas incisões é a quantidade de tecido queratinizado, que é essa área mais rosinha aqui. Se eu tenho por igual a área de tecido queratinizado, tanto nessa região distolingual quanto distovestibular, a minha incisão vai se dar bem no meio do rebordo alveolar, nessa área do trígono retromolar. Se eu tenho mais gengiva queratinizada na região distolingual, então a minha incisão vai seguir essa conformação também. Com o traçado das 2 incisões são paralelas, voltadas um pouco mais para a distolingual. E se a área de gengiva queratinizada estiver voltada mais para a distovestibular, as minhas incisões também vão voltar mais para essa área do tecido distovestibular, o tecido queratinizado em si. Vou trocar. Então, desenhos de incisão para procedimentos cirúrgicos na distal do segundo molar inferior. A incisão deve acompanhar as áreas de maior quantidade de gengiva inserida e o osso subjacente também. Não esquecendo que a incisão ela se dá em osso subjacente, tá? Tem que trocar o osso para remover um tecido de espessura total, um retalho de espessura total, que a gente já discutiu isso daí. Então, os procedimentos de retalho periodontal para tratamento de bolsa periodontal incluem retalhos somente para acesso às superfícies radiculares ou margens ósseas. Retalhos para processos precisos retalhos para processos precisos de cirurgias ósseas e retalhos para regeneração periodontal. Cada uma dessas abordagens tem modelos específicos de retalhos, elementos passo a passo, e todos eles têm remoção de cálculo e alisamento radicular como protocolo essencial desse tratamento. Então, no momento que a gente faz esse tipo de retalho, tanto na mandíbula quanto na maxila, a gente não pode esquecer que tem que haver o debridamento dessa superfície radicular. Os retalhos devem permitir o acesso adequado e ser afastados ou serem rebatidos para que pelo menos 3 milímetros da crista óssea sejam expostos. Se os retalhos forem posicionados apicalmente, a sua mobilidade é obtida estendendo-se a elevação do retalho lingual e vestibular, além da junção muco-gengival, que vai permitir a aplicação da elasticidade da mucosa. Os retalhos palatinos são muito menos móveis. Assim, são usados incisões em bisel invertido, para remover tecidos gengivais marginais, para que no momento em que for fazer a sutura, a margem do retalho seja posicionado apicalmente, se assim for indicado. As técnicas de preservação com várias modificações são aplicadas naquelas áreas em que a ação gengival precisa ser minimizada. Em algumas localizações estéticas, a terapia não cirúrgica pode ser a mais apropriada do que a cirurgia de retalho. O controle pós-operatório de placa é essencial para o resultado bem-sucedido do procedimento cirúrgico. E os clínicos devem assegurar que os pacientes demonstrem adequada higiene oral,
durante os eventos pré-cirúrgicos de fase 1 e continuem após a cirurgia. Áreas edêntulas adjacentes são incorporadas ao desenho do retalho, usando-se incisões em cunha para acesso às superfícies radiculares adjacentes, para o completo alisamento da raiz, permitindo que os clínicos visualizem e tratem os defeitos ósseos que estejam associados. Vamos parar aqui, tem uns vídeos agora. Dá para ver o vídeo aí, pessoal? Sim? Sim, professor. Beleza. Então, esse daqui é o canal da professora Adriana Gatto, tá? Se inscrevam lá no canal da professora. Tem muitos vídeos sobre demonstração de cirurgias, né? Ela faz parte do grupo Perioscience, e aí eles oferecem cursos para especialização em atualização também em determinadas cirurgias periodontais, tá? E aí, esse daqui é o vídeo de demonstração da cunha distal, como que é feito, como é que é treinado isso daí nos manequins. Então, primeiramente, medindo a quantidade de bolsa, a profundidade da bolsa periodontal que tem na distal desse molar. Esses manequins que a Perioscience disponibiliza já são manequins específicos para fazerem cirurgias de periodontia. Então, já é um manequim que dá para fazer muita coisa nas cirurgias de periodontia, tá? Nesse caso aqui, a gente tem um manequim superior na maxila, ok? Se fosse na vida real, a gente já tem uma pouca área de tuberosidade aqui, isso já dificulta bastante o nosso acesso cirúrgico, e teríamos pouca área também de gengiva queratinizada, tá? Então, aqui ela está usando uma lâmina 15C, como ela mostrou, porque aqui tem o acesso direto. Mas imagina na boca da pessoa que a gente vai ter que operar, fazer a cirurgia por trás desse dente aqui. Então, é mais indicado uma lâmina 11, uma lâmina 12 mesmo, para poder fazer esse tipo de cirurgia. Então, o que a gente já falou? Incisão em bisel interno, que é isso que ela está preconizando aí, ok? Fazendo o retalho de forma dividida. Tanto na vestibular quanto na palatina. Vou tirar o som para ficar mais fácil. E olha o desenho lá, um triângulozinho, ok? Duas incisões na distal do segundo molar, tá? Contornando o tecido pela distal. E aí vai com a cureta, né? Essa daí é a cureta Macau, ok? Para fazer a remoção do tecido realmente, tá? Obviamente é bem mais fácil de fazer, né? Aqui, se necessário, vai fazer a correção óssea, ok? De repente pode estar uma bolsa, um defeito infraósseo, com uma espícula óssea, por exemplo, uma ponta de osso, e aí às vezes é preciso fazer essa osteotomia. Aí também faz parte da osteotomia com instrumento manual, até para fazer o debridamento. Nesse momento aí é necessário fazer o debridamento mecânico, a raspagem de todo esse elemento dentário na distal. Não foi mostrado aí, mas é preciso fazer, aproveitar esse acesso.
E nesse momento, se precisar colocar algum biomaterial, algum osso particulado, também é colocado esse osso particulado nesse defeito e protegido com as membranas, tá? Membranas ou barreiras também. E aí o fechamento da sutura em 8. Aqui, obviamente, que o tecido não é elástico, é borracha, mas deveria ser aproximado por primeira intenção, esse tecido, tá? Deu para entender aí, pessoal? Sim? Sim, professor, no vídeo ficou mais claro como é o procedimento disso. É bem mais simples, né? Bem simples, né? É uma cirurgia bem bacana de ser feita, bem simplesinha, tá? Vai passar um outro vídeo aqui para a gente discutir, se a internet ajudar. Estão lendo aí? Estão conseguindo entender tudo que está escrito aí? Brincadeira, tá, pessoal? Deixa eu colocar assim, para vocês verem. Nesse caso aqui, a gente tem mandíbula, tá? Naquele lá a gente viu maxila, agora aqui a gente tem mandíbula. Olha como é melhor esse formato dessa lâmina para a gente acessar nessa cirurgia específica distal, seja do molar inferior, seja do molar superior. Mas é bem mais, facilita bem mais no caso de molares superiores. Deixa eu aceitar alguém aqui que está querendo entrar. Então, aí a gente tem a primeira incisão, aí lá depois a segunda incisão. Nota que ela está um pouquinho inclinada, ou seja, está seguindo o desenho, o suporte ósseo, o rebordo alveolar, ok? E o tecido queratinizado, que nesse caso aqui está um pouquinho mais voltado para a região disto-lingual. Fazendo a liberação do tecido pela vestibular, depois vai fazer pela lingual, continuando a incisão, bisel interno, como a gente viu lá naquela outra figura, a professora Adriana demonstrando. Vou voltar só um pouquinho, tá? Ó, abriu o retalho e tirou esse tecido que estava em excesso na distal. Ó, o osso totalmente desnudo aqui, tá? E aí a sutura, que pode ser tanto ponto simples quanto pode ser o 8, como a gente viu lá, tá? Aqui ele está dizendo que para acompanhar o rebordo alveolar e a gengiva inserida, a gengiva queratinizada. A gengiva queratinizada que vai nos dar o formato da incisão. Olha aqui como já está um pouco mais voltado para disto lingual. A Esther está aí assistindo a aula, Esther? Normalmente fazendo todo o rebatimento do retalho, tá? Teve debridamento mecânico.
Tem outra aqui também. Mostrando a radiografia antes do tratamento. Isso melhora a qualidade dessa imagem. Acho que a internet não está colaborando, não. Coloco um 480 aqui para ficar menos pior. Aqui é uma área de retromolar, ok? Então, olha o coxim que eu falei logo no começo, tá? Esse coxim, olha o tecido que se forma lá atrás. Então, isso daqui tem uma bolsa periodontal, isso daqui acumula resto de alimento, e é isso daqui que provoca a inflamação nessa gengiva, pericoronarite, tá? Então, isso aqui tem que ser removido. E olha só como a gente tem pouco gengiva queratinizada aqui na região retromolar, tá? Isso daqui já é mucosa alveolar. Aí fazendo liberação. Incisando firme em direção ao periósteo. Tecido gengival ali em excesso. Não, nem mostrou o restante da cirurgia. Acho que a gente não viu esse vídeo aqui na aula passada, que seria referente ao tratamento de furca.